palavra do Senhor e as pessoas falaram que não ia poder trazer. Eu fiz o convite a uma pessoa, ela disse, depois eu lhe dou a resposta. Eu passei ali o dia todo esperando e a pessoa falou que não ia poder. Aí eu disse, eita Jesus, eu vou fazer o convite a outra pessoa. E aí eu fiz o convite a outra pessoa e a pessoa falou, minha irmã, não vou poder, me perdoe. E aí eu disse, eita Jesus, e agora? Eu estou à disposição do Senhor. Deus ele já tinha falado comigo, eu já vinha estudando essa passagem no livro de Esther, mas eu disse, não, Senhor, eu já vou dirigir, eu vou colocar outra pessoa para trazer a mensagem. Mas aí eu digo, não, se eu já convidei duas pessoas e a pessoa disse que não pode, eu estou à disposição do Senhor. Nós não podemos ser desobedientes à voz do Senhor. Mesmo quando Deus fala com a gente quer dizer, não, não foi comigo não, eu vou colocar alguém. Mas aí nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. E nós vamos aprender um pouco com essa mulher, com Esther. Glória a Deus. De mim eu não tenho nada a oferecer. Mas o Espírito Santo, através da palavra dele, ele fala comigo e com você nessa noite. E o Senhor, ele colocou no meu coração assim. Onde está a sua confiança? Glória a Deus. Em quem nós temos confiado? A palavra do Senhor no livro de Salmo, versículo 7, diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E eu vou ler aqui no livro de Esther, capítulo 4, eu vou ler do versículo 15 ao 17, que diz assim. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, e nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que Esther lhe ordenou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esther era uma jovem judia, órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu. Era uma pessoa que, aos olhos da sociedade, ela não tinha muito o que oferecer, Mas o Senhor, ele pega aqueles improváveis. O Senhor, ele falou aqui, quem estava no culto de terça-feira, se você veio para o culto de terça-feira e você saiu daqui da mesma forma, você está precisando aceitar Jesus de novo. Porque Deus, ele falou tremendamente neste lugar, que não é pela sua capacidade, é pela sua disposição de querer fazer a obra do Senhor. Porque pela nossa capacidade nós não temos nenhuma. Mas é o Senhor Jesus que nos capacita todos os dias. Quando nós pedimos a misericórdia do Senhor, o Senhor ele chega com a sua misericórdia. E Esther era uma pessoa assim, órfã, não tinha ninguém por ela. Aí o seu primo Mardoqueu criou ela. Nós vamos aprender um pouquinho com a história dela. Foi uma pessoa que teve, não teve uma vida, digamos, com muito amparo. Glória a Deus, mas ela tinha o Senhor Jesus guiando a vida dela, porque já era um propósito de Deus que ela salvasse o povo dela. Glória a Deus. E aí, no início do capítulo, você vai ler, você vai ver que o rei, ele faz uma festa ali, para comemorar, e ele chama a sua esposa, Vasti, para apresentar diante da sociedade. Uma festa luxuosa, e aquela mulher ela não quer, ela se recusa. Então ali o soldado, aqueles homens que estão ali ao redor, aconselha ele a mandar ela embora, porque as outras mulheres estavam vendo aquilo, por ir também querer ser rebelde, não querer obedecer aos seus maridos. E então ali ele faz um concurso, eu vou resumir a história, para uma nova rainha. Louvado seja Deus. E Mardoqueu ali fala para Esther ir,
Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, né, que Esther era uma moça muito bonita. Né, uma moça muito bonita. E então ali ela foi para fazer aquele concurso, mas ela escondeu a sua identidade. Ela não falou que era do povo judeu. A pedido do seu primo Mardoqueu. E ali, entre muitas mulheres, ela foi uma das selecionadas. Louvado seja Deus. Mas nós vemos que Esther, ela tinha sabedoria, coragem e humildade. Glória a Deus. Porque o rei Salomão, ele era o homem mais sábio. Mas quando o Senhor perguntou o que ele queria, ele falou que queria sabedoria. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias sabedoria. Glória a Deus. E nós pedimos sabedoria. Como é que o Senhor nos dá sabedoria? Colocando situação para ver como eu e você vai reagir diante daquela situação. É assim que nós adquirimos sabedoria. Como é que o perdão vem dentro de nós? É quando alguém nos fere, o Senhor permite que alguém nos fere para que nós venhamos perdoar a pessoa. Então, bem assim é a sabedoria. É assim, louvado seja Deus, que nós adquirimos através do Senhor Jesus. Então, ali, ela foi selecionada, né? Uma das jovens ali para ser rainha. E a palavra vai dizer que as mulheres passavam ali 12 meses se arrumando, se embelezando. Louvado seja Deus. Porque a mulher de Deus também, ela se arruma. Você vê que Esther era uma mulher do Senhor, né? Era uma mulher de Deus e ela se arrumava. Ela passou ali 12 meses se arrumando para se apresentar diante do rei. Louvado seja o Senhor. E ela foi uma das escolhidas. Quando o rei viu ela, achou ela muito bonita e ela foi uma das selecionadas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o seu primo Mardoqueu, e ela foi para o palácio, né? Louvado seja Deus. Mas o seu primo Mardoqueu sempre acompanhava de fora. E um soldado chamado Amã, ele ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele, por não gostar de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, porque o rei ali dava uma ordem, né, para que as pessoas se curvassem diante dele. E Mardoqueu não se curvava diante dele, porque ele era judeu, né, e ele sabia que só podia se curvar diante do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E então a palavra vai dizer que isso foi criando ódio, né, Niamã. E ele então fala com o rei para preparar, louvado seja o nome do Senhor, um decreto para aquele povo, para todo o povo judeu ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. E Mardoqueu, quando ele sabe daquele decreto, a Bíblia vai dizer que ele rasga as suas vestes e sai pela cidade vestido de pano de saco e vai até a porta do palácio. Só que Amã não sabia que a rainha era do povo judeu, porque ela não tinha revelado a sua verdadeira identidade. E ela estava lá com a sua vida boa, ela podia muito bem dizer, não, eu estou aqui com a minha vida boa, deixa o povo lá, glória a Deus. Mas ela sabia que o Senhor tinha levantado ela ali como intercessora do povo, né? Do povo dela. E é isso que o Senhor, Ele quer de mim e de você, que nós venhamos se levantar como verdadeiros intercessores pela vida dos nossos irmãos, né? Com menos julgamento pela vida dos nossos irmãos, né? Com mais amor, louvado seja o nome do Senhor, porque cada um sabe, né? Como tem um ditado que diz, cada um sabe das suas mazelas, cada um sabe das suas angústias, cada um sabe como se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, ele foi até a rainha e pediu a ela que intercedesse diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ela então ali, porque para você ir ter com o rei, não podia ser de qualquer forma, não podia chegar e falar diretamente com o rei, porque era um decreto de morte. Mas Estela teve coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes dela ter coragem, ela colocou o povo para orar e jejuar
durante 3 dias e 3 noites. Porque tudo que nós fazemos não é sem a direção do Senhor. Tudo que eu e você venha fazer, se eu e você tiver a coragem, mas não tiver a direção de Deus, não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. E ela colocou ali o povo para jejuar 3 dias e 3 noites, como eu li aqui na palavra do Senhor. E através ali da oração, ela sabia que podia ir, porque o Senhor ia na frente dela. E é isso que o Senhor Ele quer de mim e de você. Não importa a situação que eu e você venha passar, mas se nós estiver com os joelhos diante do Senhor, em oração, e aqui ela não estava só, ela colocou o povo para orar. Né? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia fala no livro de Atos, que Pedro, quando ele estava em cárcere, a igreja se juntou em oração pela vida dele. E as correntes, as cadeias foram abertas. E ele foi liberto. Então é o poder da intercessão, não é só por mim, é pelos nossos irmãos. É pela vida daqueles que muitas vezes não têm força de buscar o Senhor Jesus. Né? Quando eu convidei a pessoa, ela falou assim... E eu convido a pessoa, se a pessoa me falar que não vai, eu não fico insistindo não. Eu disse, amém, minha irmã, Deus sabe. Né? Deus, Ele sabe de todas as coisas, porque tem gente que fica, e você vai negar, e você vai isso. Não, cada um sabe. Mas nós sabemos que não importa como nós estamos, para levar a palavra do Senhor, não é para você estar bem. Você pode estar com o seu interior sangrando, mas você está falando no nome de Jesus. Glória a Deus. Porque aí o Senhor Ele vai trabalhando no seu interior. Nós não vamos só levar a palavra do Senhor quando nós estivermos às 1000 maravilhas, não. Né? Teve um momento de eu levar a palavra do Senhor que só o Senhor sabia como eu estava. E era o momento que eu mais recebia convite. Eu recebia convite para ir para a rádio e eu dizia, Jesus, o que eu vou falar lá? Porque eu me ajoelhava e eu não tinha nem força para orar. Mas eu ia, me arrastando pela misericórdia do Senhor. Porque não é como nós estamos. Foi falado aqui. É a disposição que nós temos diante do Senhor. E quando nós se dispõe a ir, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então que a gente não venha negar o nome do Senhor. Não importa a circunstância, não importa a barreira que venha se levantar, mas nós estamos aqui à disposição do Senhor Jesus. Porque se eu só for querer oportunidade quando a minha vida estiver bem, aí vai estar difícil. Porque a vida do crente é prova, é luta, mas tem bonança também. Mas não pode ser só bonança, porque senão o crente, ele, olha, vai embora. Né? A vida do crente é altos e baixos. Nós temos testemunho. Tem dia que nós vimos aqui angustiado, entristecido. Mas tem dias também que nós vemos aqui dar o nosso testemunho. Diz que Deus é bom, que Deus é misericordioso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E então, ali ela, como eu estava lendo, né, a história de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela foi ter com o rei. Foi até ele, louvado seja o nome do Senhor, para interceder pelo povo dela, né? Para aquele decreto ser cessado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ir ter com o rei sem marcar um encontro era pena de morte. Mas ela foi. Mas ela foi de qualquer jeito, ela teve coragem. Eu e você tem que ter coragem. Mas é aquela coragem que a gente diz, eu vou lá, vou fazer isso? Não. É a coragem direcionada por Deus. É você orar, apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu vou, porque o Senhor é quem vai na frente. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ela foi. Quando ela chegou lá, o rei, né, tinha um cesto de ouro que ele apresentava diante, que ela podia vir. E ali, louvado seja o nome do Senhor, ele pergunta o que ela quer. E ela convida ele e a mãe para um banquete. Louvado seja o nome do Senhor. E é aí onde entra a sabedoria de Esther. Ela não chegou lá e falou diretamente que ela era judia e que ela precisava que aquele decreto fosse quebrado para libertar o povo dela. Mas Deus deu sabedoria e estratégia a ela. Louvado seja o nome do Senhor.
E ali ela convida para o banquete, né? O rei aceita. E durante o banquete ele pergunta o que ela quer falar e ela convida para ir no outro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as coisas do Senhor é feita pela direção de Deus. Não é do jeito que nós queremos, né? Não é da forma que nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. E no segundo dia ela apresenta, né, diante do rei, aquele decreto. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã já estava preparando a forca para Mardoqueu. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o rei ele foi dormir e não conseguiu, porque o Senhor lhe incomoda. Louvado seja Deus. Mas isso tudo foi através de quê, igreja? De jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra do Senhor fala, né? Que tem castas de demônio que só saem no jejum e na oração. Tem situação na minha e na sua vida que é só no jejum e na oração. Louvado seja Deus. Às vezes Deus ele nos chama só para estar ali intercedendo pela nossa família. Louvado seja Deus. Uma semana dessa eu estava conversando com minha irmã, eu disse a ela, meu Deus, eu acho que o meu chamado é só estar orando por esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas glória a Deus que eles ainda têm alguém que se levanta em oração. Glória a Deus que na minha e na sua família ainda tem alguém que ainda se levanta pelos nossos. Louvado seja Deus. E talvez o Senhor tenha levantado você para ser o intercedor, né? Intercessora da sua casa, da sua família. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que a vida do intercessor não é fácil, né? Louvado seja Deus. E qualquer brechinha que a gente sai, o inimigo, olha. Aí você tem que estar ali, olha. Eu disse, Jesus, é só para estar de joelho clamando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E glória a Deus por isso, porque através do nosso clamor, através da nossa oração, o Senhor nos dá sabedoria, assim como Ele deu a Esther. Louvado seja Deus. Porque tudo foi um propósito de Deus na vida dela. Louvado seja Deus. E ali, louvado seja Deus, a forca que Naamã preparou para Mardoqueu serviu para ele. Porque quando o rei descobriu tudo aquilo, louvado seja Deus. Né? Então, que nós sabemos que o que nós fazemos diante do Senhor não é para mim, né? O que nós fazemos é para o Senhor Jesus. Né? Seja intercedendo por alguém da nossa casa, da nossa família, pelos nossos irmãos, porque ela não intercedeu, ela intercedeu pelo povo dela. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele quer levantar intercessores nesse lugar. Louvado seja Deus. E o intercessor é eu e você, que tem que descer mais, buscar mais a presença do Senhor. Porque às vezes a gente trabalha tanto, que quando é na hora de buscar, Jesus nos incomoda, mas o nosso corpo está morto. A gente tenta se levantar, Jesus chega aqui. Glória a Deus. Mas se você tiver força, pedir ao Senhor graça e misericórdia, o Senhor Ele levanta. Né? Porque é através do meio do seu clamor que o Senhor Jesus Ele faz coisa grande. Né? Através da nossa busca, através do jejum, da oração. Então foi essa palavra que Deus Ele colocou no meu coração quando eu estava lendo. Que assim como Esther, que nós venhamos se levantar como verdadeiros intercessores. Pela nossa igreja, pela nossa liderança, né? Louvado seja Deus, porque às vezes a gente ora tanto e esquece de orar pela liderança. Louvado seja Deus. E o inimigo, ele fica furioso. Louvado seja o Senhor. Mas quando nós apresentamos diante do Senhor, né, nós temos esse propósito de orar pela vida do pastor Diogo, pela família, pelos pastores de outras congregações. Louvado seja Deus, porque nós sabemos que somos um povo só. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E que o Senhor Jesus dá força, dá graça a cada um que se dispõe a fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Senhor Jesus Ele falar no meio do povo dele. E no culto de terça-feira, o Senhor Jesus Ele falou tremendamente neste lugar. Porque Deus Ele é fiel na nossa vida. Através ali da vida daquele pastor. Como Deus falou com o povo. Mas será que nós obedecemos? Deus Ele falou tremendamente
que contava com cada um de nós. Mas se na saída você perguntar, quer trazer a mensagem? A palavra foi linda. Mas na saída você perguntar, a pessoa dizer, não estou preparada. Mas Deus não falou. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós não venha ser somente ouvinte da palavra do Senhor, mas que a gente venha ser praticante da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E colocar em prática, não somente ouvir. Louvado seja Deus. Eu, quando eu aceitei Jesus, nos primeiros meses que eu aceitei Jesus, que eu recebi o convite para pregar, eu fui. Louvado seja Deus. O pastor disse, hoje você vai trazer a mensagem. Era uma igreja pequenininha, 4 ou 5 pessoas, e eu preguei 5 minutos. Louvado seja Deus. E aqueles 5 minutos para mim foi quase 1 hora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não recusei. Louvado seja Deus. Então não importa como eu e você estejam, nós não podemos estar em pecado. Mas se nós estiver com a nossa fé ali, sem força, nós vamos dizer que Jesus é bom. Louvado seja Deus. Agora, se nós estivermos em pecado, nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, voltar, se arrepender, porque Deus ele é misericordioso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se for falta de força, Deus ele dá força. Se for ânimo, Deus ele dá ânimo. Jesus me liberta nisso, Deus ele liberta. Louvado seja Deus. Não tem ninguém perfeito, não. Perfeito só Jesus. Né? Cada um de nós tem algo que não agrada a Deus ou faz algo que não agrada ao Senhor. Nós não somos perfeitos. Todos os dias nós pedimos ao Senhor que possamos ser melhor todos os dias. Mas somos pecadores. E cada um de nós devemos examinar nós mesmos. Né? Não é examinar o nosso irmão. Se o nosso irmão estiver fraco, nós temos que ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é para isso que nós fomos chamados. Para falar que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta. E quem vai ouvir se não há quem pregue? Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, ele conta com cada um de nós para fazer a obra do Senhor. Que possamos não ser só ouvintes, como foi falar aqui na terça-feira. O Senhor, ele conta com cada um de nós para essa obra. Mas o inimigo, falou aqui, essa palavra ficou na minha mente. O inimigo vai querer cansar nossas mãos. Né? Vai querer colocar desânimo, vai querer colocar barreira para que eu e você venha desanimar no meio do caminho. Foi lida essa palavra hoje de manhã pela missionária Carolina. Glória a Deus. Né? Uma bênção a nossa consagração aqui. Louvado seja Deus. Às vezes a gente vem tão fraquinho, sem força, e a gente sai daqui dizendo que Deus é bom e é maravilhoso. Então é esse o propósito de nós se juntar. É porque às vezes chegamos aqui angustiados, entristecidos, e Deus ele nos renova. Louvado seja Deus. Eu cheguei aqui na terça-feira, muito angustiada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu saí daqui, eu não saí da mesma forma. Louvado seja Deus. Quando ele perguntou quem queria vir, né, receber a oração, eu me ajoelhei e ali eu senti o Espírito Santo de Deus me renovar. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos estar à disposição do Senhor Jesus. Não importa como nós estamos, não importa o gigante que tem se levantado. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. Mas eu não sei pregar, mas você pode servir uma água, louvado seja Deus. Você pode dar um abraço na sua irmã, louvado seja Deus. Você pode abraçar ela e dizer, que bom que você veio hoje, louvado seja Deus. Então, é para isso que Deus ele conta com cada um de nós. E eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor mandou uma comitiva, eu falei ali, diaconisa Cida. Eu disse, meu Deus, logo hoje. Eu disse, Jesus, logo hoje, meu Deus. Mas Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz da forma que ele quer, na minha e na sua vida. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da diaconisa.